aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Vamos continuar aqui a nossa jornada na orientação a objetos. E hoje a gente vai falar sobre upcast e downcast. Essas duas operações, up e down, vão falar a respeito de uma mudança que nós vamos ter no tipo de referência que aponta para um objeto. Indo mais além seria isso. O que muitas vezes a gente vai ouvir, vai ler a respeito, falando assim, eu estou fazendo uma conversão de tipos, de um tipo mais genérico para o mais específico, ou o contrário, e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente ouve isso, a gente pode usar, tudo bem, mas essa fala de que eu estou fazendo uma conversão de tipos pode nos levar a um entendimento que não é exatamente o que está acontecendo, né? Então, qual é a ideia aqui? Lembra que no vídeo anterior, se você assistiu lá, eu falei da possibilidade de a gente referenciar um objeto ou através de uma referência específica da classe desse objeto, ou ainda através de uma superclasse desse objeto. E quando a gente muda essa referência, a gente não está diretamente afetando o objeto em si. O objeto não está sendo transformado. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala assim, eu vou fazer uma conversão de tipo do objeto. No fundo, a gente está mudando o tipo de referência, mais nesse caminho aí, tá bom? Mas vamos lá. O que seria o up e o down? O up é quando eu vou, entre aspas aqui, promover, né? Eu estou mudando a referência do objeto, ao invés de usar uma referência do próprio tipo do objeto, né, da classe dele, eu estou usando uma referência de uma superclasse. Então, por isso que a gente diz que eu estou fazendo um up. Estou saindo da classe específica, uma subclasse, e indo em direção a uma superclasse. Então, é o upcast. E o oposto é quando eu estou fazendo um downcast. Então, eu estou saindo do tipo super, né, da classe mais geral, e indo para a específica. Então, de certa maneira, a gente diz que a gente está descendo, né? No downcast, eu estou convertendo, estou usando um tipo, né, da classe mais abaixo na nossa hierarquia. Bom, vamos tentar falar um pouquinho mais específico disso. Procura entender aqui comigo o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma classe funcionário, beleza? Está sendo apontado aqui, deixa eu só pegar o apontador para você acompanhar aí. Ó, eu tenho aqui a classe funcionário, certo? E eu tenho uma herança dessa classe funcionário, que é a classe gerente. Então, qual é a ideia? O gerente é um funcionário, né? É o princípio ali da herança. Muito bem. Então, como eu mostrei, dei um spoiler, né, no vídeo anterior, eu posso criar um objeto do tipo gerente, que aí seria o meu tipo específico, né? E eu posso, então, referenciar esse gerente naturalmente como gerente G igual a new gerente. Mas eu também posso fazer o quê? Funcionário, que é a minha superclasse, dou um nome para ele, funcionário func, igual a new gerente. Essa aqui, ó, é um exemplo de upcast, onde eu estou usando uma referência de uma superclasse que aponta para um objeto de uma subclasse, né, para um tipo específico filho, que é o gerente nesse caso. Observa que a gente não teve que fazer nada de especial, né? Eu posso fazer essa associação, ou essa atribuição, melhor dizendo, de forma direta. O funcionário aponta para um gerente. Fim de papo. Só isso. Não preciso me preocupar com nada. Então a gente diz que esta conversão ela é implícita. Como assim implícita? Eu não preciso me preocupar em dizer o tipo de dado que eu estou fazendo essa associação, essa atribuição aí. É natural, é tranquilo, direto. Esse é o upcast. Então, esse é o primeiro exemplo. O downcast é quando eu vou fazer o contrário, né? E esse fazer o contrário pode ser de um tipo de uma classe filha direta, tá certo? Estou descendo um nível só. Lembra que aí na escala de hierarquia eu posso
inclusive pular mais do que um nível, mas vamos fazer com direto aqui. Então a ideia é a mesma, eu tenho funcionário, que é minha classe geral, mais geral em cima da hierarquia, e gerente é o tipo específico, é a herança que eu tenho embaixo. Vamos partir do movimento que a gente fez no slide anterior. Então eu tenho um funcionário que está referenciando um gerente. Agora, suponha que eu quero pegar então essa referência, eu quero mudar para o tipo específico. Parece natural a gente pensar, ué, só pegar, então fazer que o gerente recebendo o meu funcionário. Porém, observa que aqui na frente, ó, entre parênteses, eu precisei indicar o tipo para o qual eu estou, vamos dizer assim, aí que vem a tal da palavra, né, transformar, né, eu estou mudando para gerente. Esse downcast eu não consigo fazer direto. Se você remover aqui, ó, o gerente, o compilador vai falar, opa, isso aqui é uma operação que não pode ser feita diretamente. Por quê, pessoal? Vamos lembrar aí lá de vários vídeos atrás, lá, se você já viu, né? O vídeo da série 1, onde eu estava ali introduzindo programação, tem um vídeo lá falando sobre transformação de tipos, né, conversão de tipos, tá certo? E aí eu expliquei o seguinte, olha, se eu tenho um número inteiro, valor inteiro, e vou transformar para um tipo double, eu não preciso dizer nada. Por quê? Porque o tipo inteiro ele é menor que o double, ou seja, ele cabe tranquilamente, se eu pegar um número inteiro, ele cabe tranquilamente numa caixinha de double e vai sobrar espaço, né? Ele vai preencher lá com zeros. Tranquilo. Se eu tentar fazer o oposto, pegar um número que é double e colocar numa variável do tipo inteira, né? O que acontece? O inteiro não tem tamanho suficiente para comportar esse double. Vai faltar. Eu não consigo colocar ele ali dentro. Então aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma perda de informação. Exemplo aqui. Tem lá o valor 3.5. Isso é um double. Quero colocá-lo dentro de um inteiro. Não cabe. O inteiro não tem decimal. Então, se eu forçar a transformação, o que vai acontecer? Ele vai jogar fora a parte decimal, o tal do ponto 5, vai pegar só o número 3 e guarda esse cara lá. Então, eu perdi alguma coisa na transformação. Então, quando esta transformação é do menor para o maior, sem problema, é só colocar lá e está tudo bem. Quando eu vou do maior para o menor, eu preciso indicar o casting. Eu preciso, nesse caso do double para o int, né? Eu preciso colocar entre parênteses o quê? Int, para dizer, olha, eu sei que tem uma perda aqui e tudo bem, eu vou assumir isso aí e tá, pode fazer. É a mesma ideia aqui, entende? Então, se eu estou partindo de um funcionário, né, a referência é de uma superclasse, eu estou indo para uma subclasse, eu preciso dizer que eu sei o que eu estou fazendo, né? Porque existe uma chance de eu fazer isso a partir de alguém que não é originalmente um gerente, e aí eu vou ter problema, tá? Então, por isso, o downcast eu preciso indicar claramente eu sei o que eu estou fazendo, tá bom? Por que eu preciso saber o que eu estou fazendo? Porque nesse exemplo aqui que a gente está vendo, né, no slide aqui, eu sei que esse funcionário, embora seja uma referência para um funcionário, ele está indicando, ele está apontando, ele está referenciando um gerente. Então pode jogar lá no gerente que vai dar tudo certo. Mas o compilador vai falar assim, eu não sei se aqui dentro desse funcionário não tem uma outra coisa, né? Não tem um outro tipo. Lembra que a minha superclasse, por exemplo, assim como eu gerei o gerente a partir dela, eu poderia ter gerado aqui um vendedor, que não tem nada a ver com gerente. E se eu estou referenciando a partir de funcionário, e esse funcionário está apontando para um vendedor, e eu tentar fazer a conversão para um gerente, vou ter problema. São duas classes o quê? Diferentes. Então é necessário que a gente force aqui, que a gente indique, olha, esse cara é um gerente, essa ideia aqui, tá bom? Se nesse cenário que eu acabei de descrever aqui agora, eu precisasse verificar, será que realmente é um gerente que está sendo apontado ali? Existe alguma coisa no Java que a gente possa validar isso?
Existe. Tem um operador chamado instance of. O que é isso aqui? É basicamente dizer assim, esse cara é desse tipo, essa referência aponta para alguém desse tipo mesmo ou não? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente está criando um gerente e estou referenciando através de um funcionário. Eu poderia testar assim, ó, if essa referência é do tipo gerente, certo? If func instance of gerente, aí eu faço a operação que eu quiser. Então eu consigo testar o tipo específico a partir da referência para ver se ele realmente pertence a uma certa classe. Isso pode ser necessário em alguns casos. Agora, cuidado, tá? A ideia é, eu não posso abusar desse instance of, por quê? Senão eu poderia chegar numa situação que eu vou colocando diversas classes ali na minha hierarquia e eu vou ter que ficar testando um montão de coisa. Então, por exemplo, se o X é do tipo 1, faz isso. Se não, se o X é do tipo 2, faz aquilo. Então, se não. E toda vez que eu precisar, talvez acrescentar um objeto, fazer alguma alteração, eu tenho que mexer nessa estrutura de testes aqui, né, de tipos. E, claro, isso aí está muito ruim. Essa estrutura, testando os tipos de classe, não é uma boa prática. Qual que é a ideia? A ideia é aplicar polimorfismo, porque o próprio polimorfismo já me indica qual é a operação que eu tenho que fazer. Então eu não preciso ficar testando. Então, por exemplo, se eu tenho um método chamado ação, tá? E o X, dentro de uma hierarquia de classe, pode ser várias coisas, o próprio Java, no momento que eu mandar ele falar x.ação, ele vai chamar um método adequado para aquele tipo de objeto. A gente já testou isso no vídeo anterior e a gente vai testar na sequência aqui também. Tá? Então é assim, é possível testar o tipo? Sim. Pode ser necessário alguma situação? Sim. Devo usar sempre? Não. Não é uma boa prática usar muito essa validação, essa verificação de tipo. Fechou? Very good. Vamos lá para o VS Code para a gente testar e ver isso aí funcionando na prática. Bora lá. Muito bem, gente. Estou aqui então dentro do VS Code e já fiz uma pré-montagem aqui do que a gente vai precisar. Então nós temos aqui uma classe funcionário, ok? Que tem um nome e por enquanto só tem um construtor que a gente recebe esse nome aqui por parâmetro, tá? Aí eu criei aqui uma classe chamada gerente, que é uma herança de classe funcionário, que obviamente também vai ter que ter aqui o seu construtor para chamar o construtor da classe funcionário. E tem um main aqui que por enquanto eu não coloquei nada. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dividir aqui essa tela um pouquinho, para a gente poder ver as três, já que a gente tem só três classes aqui. Vou deixar as três assim, a gente ganha um pouquinho de espaço em tela para poder verificar aqui como as coisas funcionam, beleza? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, lá no main eu vou criar então um gerente, só que eu vou usar uma referência para o funcionário ou do funcionário para apontar para esse gerente aqui. Então eu posso colocar assim, ó, funcionário F igual a new gerente. E aí eu vou passar o nome aqui do gerente. Pronto. Agora, vamos e veja que a gente não teve nenhum problema aí, certo? Vamos imaginar que eu quero verificar o tipo deste gerente, ou desse funcionário. Vamos colocar até aqui um pouquinho mais, ó. Vou colocar assim, ó, para a gente poder verificar os dois, tá? Então vou colocar um primeiro, duplicar essa linha, colocar aqui um F1 e um F2, funcionário 1, funcionário 2. Esse aqui, ó, vai ser funcionário mesmo. Funcionário, o primeiro aqui vai ser funcionário. Vou colocar aqui o Carlos. E o F2 é o gerente. Então, ambos estão sendo referenciados pelo funcionário, ok?
Só que um é de fato funcionário e o outro é um gerente. Eu poderia fazer o seguinte teste aqui, ó, para a gente verificar o que a gente viu nesta aula aqui, certo? If F1 instance of funcionário, aí nós podemos dizer assim, ó, por exemplo, opa, errei o atalho aqui, vamos colocar aqui F1 é funcionário. Funcionário, tá bem? Se ele não é funcionário, a princípio eu só tenho duas opções, ele seria quem? O gerente, certo? Else, aí eu posso falar aqui que ele é F1 é gerente. Vamos testar aqui o F1, vamos ver o que acontece. Então a gente tem aqui, ó, F1 é funcionário, fato, né? Agora vamos testar o F2, e aí aqui eu vou colocar, só para a mensagem ficar coerente, né? F2 e F2. Vamos testar o que acontece aqui com F2. Então F2 é funcionário também. Por quê? Porque eu estou testando aqui o funcionário, né? E lembra, por herança, o nosso F2, que é um gerente, também é um funcionário. Então eu testei aqui o tipo classe base. Agora vamos fazer um teste com, opa, escrevi errado, gerente. Vamos ver o que acontece? Vamos voltar aqui para o F1. Vamos tirar o F aqui só para não ter que ficar toda hora alterando isso. Vamos colocar simplesmente que ele é funcionário ou é gerente, tá? Para não ter que ficar trocando o nome aqui toda hora. Só que agora a gente está testando com gerente. Primeiro o F1, vamos ver. Ele está dizendo aqui que o F1, só que eu inverti a frase aqui. Vamos lá. Aqui, na verdade, é gerente em cima e o funcionário embaixo. A gente vai testar aqui o oposto, né? Aqui, ó, é funcionário. Então, nesse caso, qual é a resposta? É funcionário. F1 é funcionário. E se eu trocar para F2, é gerente. Tá? Então, eu posso testar tanto com a classe base quanto com a classe filha, que está embaixo. Tudo bem até aí? Very good. Muito bem. Então, agora, como eu tinha mencionado, a gente ficar toda hora testando o tipo de classe para poder fazer alguma ação não é o ideal. O ideal seria que a própria classe ou o próprio objeto dissesse qual é a ação que precisa ser feita, ao invés de a gente ficar fazendo isso dessa maneira aqui. Então, olha só, a gente pode vir aqui e criar um método. Vamos retornar um texto aqui desse método. Vamos chamá-lo, por exemplo, de, sei lá, apresentar. Tá? E aí nós podíamos fazer o seguinte, return, posso aproveitar aqui o nome do funcionário e colocar assim, por exemplo, é funcionário. Opa, funcionário. Entende? E aí o que a gente faz? Copia esse método aqui e faz uso aqui do polimorfismo, né? Faz uso aqui da sobrecarga de métodos. Pode anotar aqui com o override, como nós vimos no vídeo anterior. E a gente tem um pequeno probleminha aqui só para ajustar, que é o seguinte. O nome é um atributo privado lá do funcionário. Então eu preciso ter um método para poder acessar esse cara aqui. Então, vamos colocar aqui um método getNome só para retornar para a gente o valor do nome. E aí aqui a gente, em vez de nome, chama o getNome. Pronto. Aí vamos trocar aqui para gerente. Tá certo? Então o que vai acontecer aqui agora? Ao invés de nós ficarmos testando o tipo, né, para poder chamar e ter uma mensagem adequada ali, que tal se a gente fizesse simplesmente isso aqui, ó? F1
apresentar, e aqui embaixo F2, ponto apresentar, ok? Então, lembra, um é funcionário e o outro é gerente, apesar de as referências serem ambas referências para funcionário. O que acontece agora nessa situação aqui, então? Vamos ver. Vou rodar de novo. E olha lá. Aqui a gente tem o nome do funcionário e a descrição de que ele é um funcionário. E aqui o nome do gerente e a descrição que ele é um gerente, certo? Veja que a gente está usando aqui, então, a referência de funcionário para um gerente. Agora vamos fazer, tudo aqui foi, por enquanto, usando o que, pessoal? A gente está tratando o gerente por meio de um funcionário. Então, é o upcast, certo? Vou tentar fazer o contrário. Eu vou criar aqui, ó, gerente G e vou atribuir para essa referência o meu F2. O que ele vai dar aqui para mim como indicação? Vai dar um erro falando que eu não posso fazer essa conversão direta, né, de funcionário para gerente. O downcasting, como a gente falou, preciso ter aqui uma indicação, né, um casting aqui na frente dizendo, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, ou seja, essa referência, que é uma referência para funcionário, você vai tratá-la, você vai traduzi-la, você vai transformá-la numa referência para gerente para que eu possa fazer essa atribuição. E aí aqui, obviamente, eu posso usar g.apresentar. Então vamos ver se essa última aqui funciona. Eu vou comentar essas duas anteriores só para a gente não ficar com uma série de coisas na tela aqui. Né? Vou dar até um clear aqui. Vamos rodar de novo e ver. Então olha lá. Temos a indicação do gerente aqui novamente. Tá? Então, lembrando, quando a gente faz o upcast, é direto, né? Na verdade nessa linha aqui. Mas se eu fizer o oposto, pegar um funcionário, uma referência para funcionário, para atribuí-la para uma referência para gerente, eu preciso transformar aqui essa referência. Mais uma vez eu quero chamar a atenção. Não está acontecendo nada com o meu objeto, certo? Essa transformação, tanto no primeiro caso aqui do upcast quanto do downcast, nós não estamos mexendo com o objeto. Eu estou mexendo com a referência. Então, nesse caso aqui, eu estou traduzindo, né? Estou transformando a minha referência de funcionário para a referência de gerente. Tudo bem? Então, para fechar, lembra, upcast é automático e o downcast eu preciso indicar. Ambas operações são possíveis. Lembrando mais uma vez também o seguinte, no caso do downcast eu preciso ter certeza dessa conversão que eu estou fazendo para que eu não faça uma conversão incorreta. Beleza? Então para esse vídeo é isso. A gente se encontra no próximo. Um grande abraço.